A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao quarto trimestre de 2025, e que estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito, um estudo profundo, bíblico, acerca do nosso ser. E na lição de hoje, lição de número 5, referente ao domingo 2 de novembro de 2025, vamos estudar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Eu gostaria de ler um versículo com você que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, pedimos da Tua graça, nos orienta pelo Teu Santo Espírito, que a Tua paz possa reinar neste período em que estamos meditando a Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus servos, abençoa a casa dos Teus servos, Senhor, abençoa tudo o que diz respeito ao Teu servo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nas lições anteriores, estudamos sobre o corpo físico. Nosso corpo, ele é o que faz nos relacionar através dos sentidos com o mundo no sentido físico. Temos a visão, temos o olfato, o paladar, o tato, a audição. Tudo isso nos traz conhecimento deste mundo físico que vivemos. Hoje vamos adentrar ao estudo da alma. A alma, ela é imaterial. Ela não tem uma possibilidade de conhecimento no sentido físico, mas nós sabemos que ela existe, é o centro da nossa personalidade, o centro do nosso caráter. E a nossa alma, ela está subdividida também em 3 partes. A nossa mente, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas atitudes que nos orientam ao que fazer. Nas lições posteriores, nós vamos adentrar mais profundamente em cada uma dessas partes. A lição de número 6 vai falar sobre a consciência, a lição de número 7 sobre os pensamentos e a lição de número 8 sobre as emoções e sentimentos. Você tem uma mente, portanto, você pensa. Penso, logo existo, como diz o filósofo. E através do pensamento, você adquire conhecimento.
do mundo, das coisas do conhecimento humano, profissões, tratos. Você tem conhecimento através da leitura da palavra de Deus. E com esses conhecimentos você adquire sabedoria, ou seja, você sabe fazer algumas coisas. Você aprende uma língua, você aprende uma profissão, você aprende a se comunicar com as pessoas. E você tem emoções e sentimentos. Na alma você ama, como você também odeia. Na alma você se alegra e você também se entristece. Você tem momentos de paz e tem momentos de ira. Com o seu corpo físico, você se relaciona com o mundo físico. Com a sua alma, você se relaciona com as pessoas e com o seu próprio homem interior. A alma, ela tem um grande poder. Você, através dos pensamentos e das emoções, você toma atitudes. Nas atitudes estão todo o teu código moral, o teu caráter. É nas tuas atitudes que vão ser espelhados este homem interior que está dentro da sua alma. Se a sua alma for boa, você vai ter boas atitudes. Se a sua alma for má, você vai ter atitudes más. Portanto, é de importância fundamental que você alimente a sua alma com a palavra de Deus para adquirir um coração sábio. Talvez você tenha alguma dúvida sobre a divisão da alma e do espírito. O livro de Hebreus nos fala que é uma divisão muito tênue entre a alma e o espírito. Todos os dois são de natureza imaterial e imortais. Tem um texto na Bíblia que nos mostra bem a divisão da alma e do espírito. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47, nos fala de uma oração de Maria. E lá ela ora assim: Dize então Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece o Senhor. Então, com a alma, ela pensa em Deus. E ela pensa coisas boas. E ela usa a oração para agradecer a Deus pelas coisas grandes que Deus tem feito. Deus, te dou graças pelas obras da tua criação. Deus, eu te dou graça pela salvação da minha alma. Deus, eu te dou graça pelo pão de cada dia. Deus, eu te dou graças pela saúde do meu corpo. E assim Maria vai engrandecendo ao Senhor. Você tem usado a tua alma para engrandecer ao Senhor? Ou
A tua alma é uma alma amargurada que vive murmurando acerca das coisas que te acontecem. Como vai a tua alma a respeito? A alma de Maria engrandecia o Senhor. E diz lá que o seu espírito se alegrava em Deus, seu Salvador. Então aqui nós vemos uma diferença. Com a alma, ou seja, com a mente, com as nossas emoções, com as nossas palavras, ou seja, atitudes, engrandecemos o nome de Deus. Mas a alegria vem no nosso espírito. É o nosso espírito, o espírito do crente, do salvo, ele é vivificado por Deus, é religado novamente, como era a princípio com o seu Criador. E é com o nosso espírito que o Espírito Santo fala, trabalha e nos alegra, como diz Maria. Então, com a nossa mente, a nossa alma, nós engrandecemos. E com o nosso espírito, nós recebemos a alegria do Senhor. A nossa alma, ela é imortal. Muitos não acreditam na imortalidade da alma, mas a nossa alma, diz a palavra de Deus, que é imortal. Jesus nos dá um ensinamento muito claro sobre isso. Vamos ler dois versículos que estão lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus nos traz a história de dois homens. Um homem rico com a alma pobre. E um homem pobre, Lázaro, com a alma rica. O homem pobre com a alma rica, Lázaro, mendigava na casa do rico, que lhe dava das suas sobras para alimentá-lo. Os dois morrem. Morrem fisicamente. Deus nos criou do pó e para o pó voltaremos. Mas a alma e o espírito do homem rico e de Lázaro não morreram. Permanecem eternas. Só que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. E o homem rico, cuja alma era pobre, foi para o Hades, um lugar temporário de tormento, até que venha o julgamento final. E ali ele está sofrendo muito, padecendo muito. E ele consegue olhar do outro lado o paraíso. No paraíso se encontram, entre outros, Abraão, e ele vê Lázaro, o homem pobre, o mendigo, cuja alma é rica, que morreu salvo. E ali ele vê Lázaro feliz, alegre. E ele deseja passar para aquele lado.
conversa com Abraão, pede autorização, mas Abraão fala, olha, não dá mais. Após a morte segue-se o juízo. Pense nisso. Nosso corpo físico morre, mas a nossa alma e o nosso espírito continuam vivos e vão prestar contas diante de Deus. Os meninos de hoje, adolescentes, nos colégios, nas faculdades, eles estão sendo ensinados numa doutrina diabólica, o marxismo. No marxismo, a vida acaba com a morte. Não acredito na imortalidade da alma, nem na imortalidade do espírito. Portanto, eles acham que cabe ao homem prover a sua própria felicidade. Cometem um engano tolo, mas tem levado milhões no mundo inteiro a abraçarem essa doutrina satânica que tenta destruir aquilo que Deus proclamou. O Salmo 10 explica o porquê. Lá no Salmo 10, verso 4, diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. O ímpio, por causa do seu orgulho, ou seja, essas pessoas são soberbas, são orgulhosas, são arrogantes, acham que o homem é o máximo em sabedoria e desconhecem a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, que nos revela os mistérios da eternidade. E aí eles morrem sem Deus, e como homem rico, com alma pobre, vão dar conta de Deus, a Deus, e padecer pela sua tolice. Na palavra de Deus há muitas advertências para nós enriquecermos a nossa alma. Eu só vou deixar uma, nosso tempo é breve. Lá em Provérbios 21:10 fala assim: a alma do ímpio deseja mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então, o ímpio, na sua alma, deseja mal. Não seja assim, meu irmão. Tenha um coração bom, coração alegre, um coração disposto a fazer as coisas boas de Deus, a ajudar o próximo, a amar o próximo, a viver uma vida de acordo com os princípios que foi nos ensinado pelas Escrituras Sagradas. Tendo paz, tendo alegria, tendo uma vida plena, uma alma sossegada. Quero deixar para você, para nós encerrarmos, um último versículo lá no Salmo 131, verso 2, que diz assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Se você está agitado, se a sua alma está agitada, nós falamos que uma das coisas que fazem parte da nossa alma são nossas emoções, nossos sentimentos. Se você está vivendo um turbilhão difícil, dificuldades, sossega, descansa a sua alma.
salmista usa uma ilustração tremenda de uma criancinha depois de mamar. Esses dias eu passei por essa experiência. Minha filha mais nova tem uma nenezinha de 2 meses e elas vieram passar uns dias aqui em casa. A criancinha chora, fica ranhetinha, a mamãe dá de mamar. Depois de mamar ela sossega, fica alegre, fica em paz. É o que o salmista está dizendo para nós. Olha, muitas vezes esse mundo perturba a nossa alma. Mas faça como uma criança desmamada. Vá para o seio de Deus e sossegue. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter esse sossego na sua alma. Ore a Deus como Maria, engrandecendo ao Senhor. Se alegre espiritualmente em Deus, seu Salvador. E sossega a sua alma. Porque um dia nós, que temos Cristo no coração, estaremos repousando eternamente no paraíso, em comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe muito a tua alma. Fique em paz. Amém?